Oi, Vini, tudo bem? Ô, Nath, tudo bem e você? Eu tô bem. Escuta, o que você tá lendo? Ah, é uma coletânea de poemas do Paulo Leminski, que eu gosto muito. Oh, eu também. Oh, falando em livros, você tem alguma recomendação pra mim? Tô precisando de uns novos. Olha, pensando assim, na hora eu não consigo lembrar de nenhum pra te recomendar, mas eu tenho uma ideia melhor. Por que a gente não vai pras ruas perguntar o que os brasileiros estão lendo pra arranjar algumas recomendações pra você? Boa ideia, vamos lá. Vamos. Qual foi o último livro que você leu? Nossa, assim, na lata. Eu tô lendo o Pedagogia da Autonomia, que é do Paulo Freire. Você faz pedagogia, licenciatura? Não. Não, só por prazer, então. É que o Paulo Freire, ele transcende essa coisa da pedagogia, ele fala de educação e ele fala de uma educação libertadora, né? Eu não lembro, é que eu estava lendo 2 livros ao mesmo tempo. Deixa eu lembrar qual que eu terminei por último. Eu estava lendo o Natureza da Terra-média e o Senhor dos Anéis. Li Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. E você tá gostando? Eu terminei de ler, eu gostei. Qual foi o último livro que você leu? A Insustentável Leveza do Ser. E foi legal? Muito bom. 1984. Eu adoro. O último livro, que na verdade eu tô lendo ainda, né, é o Homo Deus, do Yuval Harari. Qual foi o último livro que você leu? Foi O Nome da Rosa, do Humberto Eco. E você gostou desse livro? Gostei bastante dele. Do que ele fala? Ele fala sobre a igreja nos anos 1300 e algumas outras coisas, assim, tipo, questão da heresia, é muito interessante, assim, sabe, que ele aborda essa parte. Tem toda uma questão social também que ele aborda daquela época, achei bem interessante. O último livro que eu li foi O Pequeno Príncipe, eu gostei bastante da leitura. E o que você mais gostou da leitura? Como foi essa experiência? Um livro muito tocante, muita gente se emociona com ele. Com certeza, com certeza. O ponto mais alto pra mim foi que eu tava lendo em francês mesmo. Eu tava estudando francês, daí o livro vinha com a parte em português e francês. Então eu consegui melhorar muito meu vocabulário, treinar o próprio francês enquanto eu lia o livro. Foi bastante... A história também é super emocionante pra mim. Você tem algum gênero literário favorito? Algum tipo de livro que você gosta de ler mais? Eu gosto de livros de ficção. E eu gosto também de romance. E qual gênero vocês gostam de ler? Eu amo, sou apaixonada por distopia, gosto muito. Eu gosto de ler bastante filosofia, gosto de ler bastante sobre teoria também, política, enfim. E eu gosto de romance, assim, de época também. Tem algum romance em época específico? Não tem época específica. Eu gosto de, seja em Grécia Antiga, seja Idade Média, seja Europa dos anos do século XX. Eu gosto de literatura, é o que eu mais gosto, né? Gosto de um pouquinho de fantasia também, ficção científica, gosto bastante. Só que ultimamente eu tenho que ler mais livros relacionados à faculdade. Eu gosto bastante de romance também, como é o Gabriela Cravo e Canela, mas não diria que é meu favorito, acho que eu não tenho favorito. Já percebeu, né, pela minha fala, eu leio bastante livros do Tolkien relacionados e também comentários a livros do Tolkien e filosofia. E o que você costuma ler, geralmente? Eu gosto mais de histórias do gênero de aventura, eu gosto bastante da fantasia. Às vezes eu acabo lendo algum livro de instrução sobre receitas de cozinha ou até como construir alguma coisa que eu queira. E o que você já construiu ou cozinhou baseado nesses livros? Então, eu já construí uma máquina de bolinha de sabão baseado num livro que eu peguei no colégio. Eu gosto de livros mais sobre discussão de ciência, filosofia também, sociologia, mas gosto de vez em quando de uma literatura ou algo do tipo, assim. Tem alguns títulos aí em mente já ou é o que você mais lê mesmo?
Depende, assim, porque os que eu gosto de ler, tipo Admirável Mundo Novo, 1984, esses são alguns que eu curti bastante, assim, e aí eu fui procurando outros, e aí eu cheguei nos quadrinhos, né? E aí Sandman, Watchmen, esses que são de novela, né? Então é romance, mas é quadrinho, mas é livro. Não, e é muito bom também, tá valendo. É literatura. Mas falando em livros, o que não faltam por aí são livros e demais materiais para te ensinar uma língua. Porém, nem sempre eles acabam sendo muito úteis e se perdem em muitas explicações gramaticais. Por isso que o Easy Languages foca em ensinar para vocês os usos práticos da língua. Então, para ter acesso a mais exercícios escritos, prática de escrita, transcrições dos vídeos e acesso direto ao nosso canal do Discord para ter contato com falantes nativos do português que podem te ajudar, torne-se agora mesmo membro do Easy Português. E qual foi o seu livro favorito ou algum livro que te impactou na sua vida? Senhor dos Anéis. Qual o livro favorito de vocês? Ou tem algum que marcou muito? Com certeza Homo Sapiens, do mesmo autor, que é o Yuval Harari. Com certeza esse livro. O livro que mais me emocionou até hoje foi O Pequeno Príncipe mesmo. Eu gostei muito da história, toda essa questão da infância que é trazida de volta e como a gente muda quando cresce. Então, toda essa história foi bastante emocionante para mim. Eu diria que foi o livro que eu mais gostei até hoje. Quarto de Despejo. Despejo, muito importante. Quer falar um pouquinho sobre? É um livro da Maria Carolina de Jesus, que às vezes chamam de Carolina Maria de Jesus também, né? Mas é um diário, né? E ela é uma mulher catadora de papel e tem vários filhos para criar, mora numa favela. E ela vai contando o dia a dia da vida dela. E eu me identifiquei muito com essa coisa que é muito do brasileiro, que a gente luta todo dia e no dia seguinte tem que acordar e lutar de novo. Então foi um livro que me fez me identificar assim, com o Brasil, com ser brasileiro. Não, e é uma literatura muito importante, nossa. Então eu imagino que seja esse o livro que você recomenda para os nossos telespectadores. Sim, com certeza. É um livro, ele é sutil, mas ao mesmo tempo ele é uma pedrada assim na cabeça. E ele traz muito a realidade do Brasil de um jeito que a gente vê até hoje, né, nesse contexto que a gente vive, que é a realidade de desigualdade. Mas eu acho que o melhor desse livro é que a Maria ela ensina a gente a sonhar todo dia. Mesmo com dificuldade, o brasileiro não cansa de lutar e sonha muito. E você tem algum livro favorito que te marcou? Eu gosto muito de Cândido, do Voltaire. A Construção, do Kafka, gosto bastante de vários livros dele. Gosto do Saramago, do Dostoiévski, são os meus preferidos. E que livro brasileiro ou de língua portuguesa você recomendaria para quem está vendo esse vídeo? Cara, eu recomendaria bastante Sertão Veredas. É um livro muito bom. Mas difícil também a leitura. Com certeza, com certeza. Mas fica aí o desafio para quem está aprendendo português, para ler esse livro, que é um desafio até para os brasileiros, mas realmente muito proveitoso e um clássico da literatura brasileira. E tem algum livro brasileiro ou em português que você recomenda para quem está vendo esse vídeo? Gabriela, cara. Não é brasileiro. E qual livro brasileiro ou de língua portuguesa você recomenda para os nossos telespectadores? Sim, incomparável, assim, é o Machado de Assis e todos os livros dele. Se for escolher um dele, é um que é famoso, mas não é assim uma das grandes obras, que é o Alienista. Como uma primeira recomendação, eu acho que o clichê é válido, que é, assim, muito bom, que é o Machado de Assis, né? E para quem tá vendo esse vídeo, você teria algum livro brasileiro para recomendar? Ou em português? Cara, eu gosto muito de Brás Cubas, mas se você não leu no colégio,
leia, porque é muito bom. Realmente eu gosto bastante. Obrigada. Agora, nós vamos dar algumas recomendações nossas de livros que você pode ler para aprender o português. Para começar, toda a poesia do Paulo Leminski como um básico. Por mais que seja poesia, com a sua simplicidade de vocabulário, você vai conseguir explorar muito a língua portuguesa. Além disso, como intermediário, temos Tortarado do Itamar Vieira Júnior. É um desafio, mas você vai gostar bastante. E por fim, como não pode faltar, e você já está percebendo que é um campeão entre as recomendações de livros brasileiros, o Grande Machadão, ou seja, Machado de Assis com várias histórias, contos para você que gosta de algum desafio. E aí, pessoal, o que vocês acharam das recomendações do vídeo de hoje? Quer acrescentar alguma recomendação? Fala pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Easy Português. Te vejo na próxima!